5, 4, 3, 2, 1. Olá, professor! Olá, professor! Estamos de volta, dando continuidade à correção das questões de LDB, da nossa bateria com 100 questões do CESP. Nesse bloco vamos fazer a questão de número 12, lembrando que até a questão de número 50 vamos trabalhar apenas LDB. E das 51 até 100, vamos trabalhar temas diversos da área pedagógica propostos por esta banca, ok? Não esqueça de, ao final do vídeo, curtir o nosso vídeo, dar um like no vídeo, compartilhá-lo em suas redes sociais e deixar aqui o seu comentário, a sua sugestão. Então, estamos na questão de número 12. A questão está aí. Vamos ampliá-la na sua tela. Não obstante, ela está na descrição do vídeo, como você já sabe. Você resolve a questão primeiro, dá pausa, resolve a questão e depois vamos para a correção, ok? Muito bem, saindo da pausa, vamos à correção da questão propriamente dita. A questão ela é do ano de 2013 para secretário escolar da Secretaria de Educação do Estado de Alagoas. Muito bem, o que diz a questão? Diz que, considerando que a gestão democrática de políticas públicas constitui preceito constitucional ratificado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, julgue o item a seguir. A participação da comunidade, diz o item, a participação da comunidade em conselhos escolares e a escolha democrática dos dirigentes escolares são diretrizes da LDB. Vejamos, a participação da comunidade em conselhos escolares está expressa no artigo 14 da LDB como um princípio, como uma diretriz vinculada à gestão democrática da escola. Não obstante, a escolha democrática dos dirigentes escolares não está prescrita como princípio plasmado no artigo 14 da LDB, que está vinculado à gestão democrática. Não está. Por isso, o item é notoriamente errado. Vamos fazer aqui uma remissão ao artigo 14 da LDB para que você possa entender bem do que eu estou falando. E por que o item é errado? O artigo 14 destrincha um pouquinho apenas, e um pouquinho mesmo, sobre a gestão democrática, princípio plasmado no artigo 206 da Constituição Federal, e terceiro, vinculado à educação. E o artigo 14, que já foi estudado inclusive na correção de uma das nossas questões anteriores, informa que os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica. Pois bem, sabemos que existe o sistema de ensino federal, ele está prescrito no artigo 16 da LDB, os sistemas de ensino estaduais, artigo 17 da LDB, e os sistemas de ensino municipais, artigo 18 da LDB. Temos milhares de sistemas de ensino, levando em conta a esfera municipal, estadual e federal. E cada sistema desse tem autonomia concedida pela LDB para definir suas próprias regras de gestão democrática. Mas para o exercício desta autonomia, cada um desses sistemas, seja o federal, estadual ou distrital ou os municipais, eles devem ter dois pilares, duas diretrizes, dois princípios fundamentais a serem atendidos. O primeiro deles é a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. E o segundo, a participação, sim, das comunidades escolar e local, como a gente viu na questão em tela. Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Perceba que não há nos pilares, não há nas diretrizes, não há nos princípios nenhuma norma que faça com que você entenda a escolha democrática dos dirigentes escolares como uma diretriz ou um pilar. Essa escolha democrática dos dirigentes pode, inclusive, acontecer, como acontece aqui no Distrito Federal. O diretor e vice-diretor são escolhidos em um processo eleitoral, do qual parte da comunidade escolar está habilitada para votar. Mas isso é uma regra aqui do Distrito Federal, esta é uma regra de alguns estados, esta é uma regra de alguns municípios e não de todos. Por quê? Porque essa é uma regra que vai caber
ao sistema de ensino definir ou não. Então, a escolha democrática de dirigentes seria uma regra mais específica. Como a gente disse antes, cada sistema define suas regras de gestão democrática, levando em conta esses dois pilares. Por isso, tem sistema que coloca como regra de gestão democrática a escolha por meio de um processo democrático, geralmente uma votação dos dirigentes escolares. E tem sistema que não faz isso, porque isso é regra específica e não princípio plasmado no artigo 14. Daí você tem que observar uma coisa que é muito importante para uma prova de concurso público, independente da banca, mas com ênfase aqui no CESP. Quando você leva em conta aspectos que muitas vezes são de ordem prática na escola, leva em conta esses aspectos em uma prova de concurso, você erra a questão. Nós já sabemos que você, para fazer uma boa prova do CESP, você tem que ter conhecimento da letra da lei. Isso é fundamental, mas isso não é tudo. Se você só souber isso, você não gabarita a sua prova e você está fadado a tropeçar na frente da linha de chegada e não cruzar. O domínio da letra da lei ele é importante. Segundo, aspectos doutrinários são importantes. Vimos isto em correção de questão anterior. Aspectos jurisprudenciais. O CESP cobra jurisprudência. Vimos isso numa correção de questão anterior. Temos que saber a redação de determinados artigos que foram retirados da LDB por força de uma norma superveniente, mas que não foram revogados expressamente por outra lei. Então, repetindo, tem que saber a letra da lei, tem que saber a doutrina, tem que saber a jurisprudência, tem que conhecer a redação de artigos, incisos, alíneas que foram retirados da LDB, mas que não foram revogados expressamente por norma superveniente. Estudamos isso quando corrigimos uma questão direcionada à educação física, mencionando o artigo 26, parágrafo 3º da LDB. Temos que saber os aspectos históricos da legislação educacional ao longo do tempo. Então, uma questão de LDB pode envolver história da educação e mais, história da legislação educacional no Brasil. E agora, uma sexta observação importante. Você não pode, na hora de fazer uma questão de prova, levar em conta aquele conhecimento que você tem da prática, porque nem sempre a prática se coaduna com o que está prescrito na lei. Se você levar em conta, por exemplo, você está fazendo uma prova para concurso público para professor do Distrito Federal, que está na iminência de sair o edital agora no ano de 2016, e você leva em conta, por exemplo, o que está escrito aqui no item, você vai dizer que o item está certo. Participação da comunidade em conselhos escolares e na escolha democrática dos dirigentes escolares são diretrizes da LDB. Você vai dizer que isso aqui está certo porque no Distrito Federal nós temos a Lei de Gestão Democrática das Instituições Públicas de Ensino. É a lei que regulamenta no sistema distrital a gestão democrática. E essa lei fala da escolha democrática dos dirigentes, do diretor e vice-diretor, por meio de um processo eleitoral interno do qual a comunidade escolar fazem parte. E aí você, sabendo disso, que no Distrito Federal tem eleição para diretor e vice-diretor, acaba marcando correto aqui. Só que essa norma que fala da eleição para diretor e vice-diretor não está na LDB. Existe uma lei própria, a Lei de Gestão Democrática no Distrito Federal, que versa sobre este tema. Por isso o item é errado, porque o item está levando em conta a LDB. Mas com base na prática e na observação do dia a dia, você sabe que nas escolas do DF tem eleição para diretor, você acaba marcando isso aqui como verdadeiro, quando na verdade é falso. Então o seu conhecimento da prática, muitas vezes, vai levar você a erro na questão da prova. Então essa é uma sexta observação que é demasiadamente importante quando você vai fazer uma questão do CESP para o concurso público. Então, se o teu professor só está trabalhando a letra da lei, você está mal.
Você tem que estudar a doutrina. Você tem que estudar a jurisprudência. Eu já mostrei para você que você tem que fazer isso. Você tem que estudar a redação de artigos, incisos, alíneas, parágrafos que foram retirados da LDB por força de uma norma superveniente, mas que não foram necessariamente revogados. Você tem que estudar os aspectos históricos da legislação educacional, como já vimos em questão de prova anterior, e você tem que se afastar dos aspectos práticos da aplicabilidade da legislação e direcionar o seu olhar, o seu enfoque aos aspectos teóricos. 6 observações em apenas 12 questões. E essas observações podem mudar o rumo do resultado da sua prova. E não são as únicas 6, não. Temos muitas outras de caráter técnico, jurídico e pedagógico a fazer ao longo das nossas correções, ok? Bem, tendo dito isso, sabemos que então o item é errado, o gabarito é para você marcar errado, ok? Eu convido você mais uma vez, como sempre faço, a conhecer o site www.aulasparomagistério.com.br. Lá nós temos uma bateria de módulos e de videoaulas direcionadas a concursos na área de educação em geral, ok? Se você ainda não fez o download da lista com as 100 questões de provas anteriores, clique aqui nesse primeiro link e faça o download, baixe para o seu computador as questões. Se você ainda não comprou a nossa LDB, o livro Entendendo a LDB, na forma de livro digital, na forma de e-book, clique aqui no segundo link e faça a compra do nosso livro. Se você ainda não visitou o site Aulas para o Magistério, clique aqui no terceiro link e seja direcionado para ele. E, por último, se você ainda não curtiu a nossa fanpage, clique aqui e curta a nossa fanpage, ok? Um grande abraço e até a correção da nossa 13ª questão. Para chegar nela, basta clicar aqui nessa imagem. Clica aqui e você vai para a questão de número 13.